Você sabe que esses comunistas têm que morrer? E você é um patriota, a gente precisa de você. Foi com essas palavras que o Cláudio Guerra, o personagem de hoje, ele foi convocado pelo coronel Fred Perdigão e pelo comandante Vieira para compor a Operação Radar. Essa operação executou pelo menos 19 pessoas opositoras à ditadura. O Cláudio Guerra hoje ele é pastor da Assembleia de Deus, gente. E ele confessa os crimes que ele cometeu durante a ditadura civil-militar aqui no Brasil, numa entrevista que ele deu de 70 minutos, que foi documentada pela diretora de cinema, a Beth Formadini. E o resultado dessa entrevista, o resultado dessa conversa com a diretora Beth, foi um documentário que está disponível na Globoplay. Se você tiver Globoplay, eu recomendo que você dê uma olhada, né, que você assista. Cláudio Guerra, ele relata nesse documentário e também num livro, Memória de uma Guerra Suja, como é que ele ocultava. Ele também matou várias pessoas, né, vários opositores do regime de ditadura que a gente teve no Brasil, mas ele era especializado em levar os cadáveres para serem queimados numa usina de açúcar em Campos dos Goytacazes. Hoje está desativada. Eu fui nessa usina, fiz algumas imagens lá e eu vou deixar passando aí para você daqui a pouquinho. Essa aqui atrás de mim é a usina de açúcar Cambaíba. Talvez você não conheça, mas muitos corpos de pessoas mortas pela ditadura eram trazidos para os fornos dessa usina. Há alguns anos, em um livro chamado Memória de uma Guerra Suja, Cláudio Guerra, que é ex-delegado da Polícia Civil do Espírito Santo e ex-agente do SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, que era o Serviço Nacional de Informações da ditadura militar, ele se converteu ao cristianismo, ele é pastor da Assembleia de Deus, e confessou que trazia corpos para serem incinerados aqui nessa usina, nos fornos dessa usina, em Campos dos Goytacazes. Segundo a reportagem do jornal G1, nessa área foram destruídos alguns fornos alguns anos atrás. Só justamente os fornos que estavam sendo investigados. Em depoimento prestado à Comissão Nacional da Verdade, em 23 de setembro de 2014, esse ex-delegado, Cláudio Guerra, ele era delegado do DOPS, lotado lá no Espírito Santo, ele afirmou que o coronel Fred Perdigão Pereira, que já partiu para o inferno, já deve estar lá perturbando Satanás em 1998, Esse Fred Perdigão morreu em 1998, graças a Deus. E o Fred Perdigão ele atuou no DOI-CODE de São Paulo e na Casa da Morte de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Ele coordenou o atentado ao Rio Centro, aquele atentado frustrado à bomba. O objetivo era explodir uma bomba no dia de comemoração do trabalhador, uma bomba embaixo do palco, mas deu errado. A bomba acabou explodindo no colo de um dos sargentos, de um dos militares que iria explodir a bomba. Para sorte da galera que estava no show, a bomba explodiu no lugar errado ou no lugar certo. E o Cláudio Guerra ele fala em depoimento para a Comissão da Verdade, e num depoimento nesse documentário também, que o coronel Fred Perdigão teria sido responsável pela morte de Zuzu Angel. A Zuzu Angel era mãe do desaparecido Stuart Angel, e ela mobilizou a opinião pública nacional e estrangeira em busca do seu filho. A repercussão do caso prejudicou a imagem do regime, militar no exterior, Tinha alguma boa imagem o regime militar no exterior, Bom, tinha, Os Estados Unidos bancavam o regime militar aqui no Brasil. O Cláudio Guerra ele disse que ele e Fred Perdigão, eles eram confidentes, eles eram amigos, frequentavam a casa um do outro. Isso é uma visita maravilhosa, Você poder receber Fred Perdigão, então se você recebeu o Cláudio Guerra em casa, Devia ser um papo assim maravilhoso, Matou quantos hoje, Escondeu quantos? Cortou quantos braços hoje? E um dia, num desses jantares, o Fred Perdigão contou pro Cláudio Guerra que ele havia planejado simular o acidente da Zuzu Angel. E ele estava preocupado, o Fred Perdigão estava preocupado que ele achava que tinha sido fotografado na cena do crime por um dos peritos. A gente sabe que muitas pessoas foram sequestradas, torturadas e foram mortas por agentes da ditadura no Brasil, especialmente depois do AI-5. E a gente sabe disso não apenas pelos relatos das vítimas, mas também pelo trabalho da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade que entrevistou vários ex-agentes da ditadura, muitos dos quais confessaram os crimes, como o Cláudio Guerra, como o exemplo do Cláudio Guerra. Os assassinatos dele começaram durante a Operação Radar, que executou 19 pessoas, incluindo Vladimir Herzog, o jornalista Vladimir Herzog. Aos 30 anos, o Cláudio ele era um dos responsáveis por matar pessoas que fossem contra o regime militar. O negócio funcionava assim, o Cláudio Guerra vinha do Espírito Santo dirigindo e estacionava o carro dele em frente à Casa da Morte em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, esperando os cadáveres saírem, as pessoas que seriam mortas na Casa da Morte de Petrópolis. O lugar era conhecido como abatedouro dos militares durante a ditadura no Rio de Janeiro e era usado para assassinar os opositores do regime que haviam sido torturados ali dentro. Os corpos já vinham de dentro da Casa da Morte embrulhados, embalados em sacos de plástico preto. Mas o Cláudio Guerra, para a Comissão da Verdade, confessou que muitos desses sacos ele abria para dar uma espiada para ver quem era o corpo, de quem era o corpo que ele estava levando para ser incinerado. Ele nunca negou nenhum dos seus crimes, tanto no seu livro, Memórias de uma Guerra Suja, de 2012, como nesse documentário, o Pastor Cláudio. Ele afirma assim categoricamente que ele matou pelo menos 6 ou 7 pessoas.
E ele também afirma ter incinerado os corpos de pelo menos 13 pessoas. Bom, o método era o seguinte: antes do regime militar começar a incinerar os corpos na usina, a prática era a seguinte: eles jogavam os corpos no mar. Só que acontecia de alguns corpos boiarem, né? Então eles aplicavam algumas técnicas, que eu não vou detalhar para que o corpo não boiasse, né? Mas acabava que alguns corpos acabavam boiando e voltando, né, para a praia. Isso aconteceu, por exemplo, num caso que eu cheguei a contar aqui. Um exemplo de um trabalho mal feito, segundo Cláudio Guerra, foi um trabalho mal feito. Foi o assassinato do jornalista aliado ao regime militar, o Alexandre von Baumgarten. Eu vou deixar o vídeo que eu falei sobre o caso do Alexandre von Baumgarten aqui nos cards. Que foi morto no mar, mas o corpo acabou aparecendo boiando na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes. Aliás, esse Baumgarten sabia de um esquema grande de corrupção que envolvia muito milhão, que envolvia muita grana, corrupção dos milicos, né? Corrupção dentro, óbvio, né, do regime militar. E Baumgarten foi morto por queima de arquivo, ele também estava envolvido na maracutaia. No entanto, o jeito mais eficiente de dar sumiço nos corpos foi realmente usar a usina de Comandaíba, que aí resolvia, o único problema era transportar esses corpos até lá. Mas uma vez que chegasse, os corpos seriam incinerados, não sobraria nada para poder sobrar de prova, né, para poder ficar de prova, uma vez que o regime já se encaminhava para uma abertura. Então os militares estavam cada vez mais cautelosos para poder dar sumiço nos corpos dos torturados pela ditadura, né. A ideia, inclusive, de levar os corpos lá para a usina Cambaíba, em Campos, foi do próprio Cláudio Guerra. Ele conta com orgulho de ter dado essa ideia, né, de ter sido o pai dessa ideia. Ele já conhecia essa usina de Campos dos Goytacazes, porque ele fazia uns servicinhos particulares. Ele resolvia os problemas dele lá no Espírito Santo, ele matava alguns desafetos por lá e dava sumiço no corpo, justamente incinerando ele. Então ele ofereceu esse benchmark, esse know-how para os superiores dele, que passaram então a colocar ele como o responsável por levar os corpos para destruir. Na processadora de açúcar, o mau cheiro dos corpos não era muito evidente, já que o vinhoto, que é um subproduto do açúcar e do etanol ali, né, do refino da cana-de-açúcar, tinha um cheiro muito ruim, muito forte, e que mascarava o cheiro desagradável dos cadáveres, né, enfim, em decomposição. Então esse assassino, né, Cláudio Guerra, ele confessou ter incinerado na usina de Cambaíba, os corpos de João Batista Rita, Joaquim Pires Cerveira, Ana Rosa Kuczynski, Davi Capistrano, João Macena, Fernando Augusto Santa Cruz, que era o pai do Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, né? O Felipe tinha 2 anos só, o pai dele era estudante na época de Direito. Eduardo Collier Filho, José Román, Luiz Inácio Maranhão, Armando Teixeira Frutuoso e Tomás Antônio Meirelles. Em diligência da Comissão da Verdade, o Cláudio Guerra ele foi até lá mostrar em quais dos fornos, né, ele costumava incinerar os cadáveres, os fornos mais escondidinhos, mais do canto, mostrou como é que era a dinâmica. Tem vídeos dele no YouTube junto com enfim, os investigadores e os responsáveis pela Comissão da Verdade, e fizeram uma espécie de reconstituição do modus operandi dele, né? E a estrutura do local ainda estava intacta ali até 2014, 2015, quando misteriosamente, há pouco tempo atrás, se não me engano, foi em 2019, um grupo misterioso, um grupo desconhecido, foi lá, entrou, invadiu e demoliu só as estruturas onde ficavam os fornos. De resto, deixaram intacto. Não sei se para tentar ocultar algum resquício de DNA que poderia haver ali, apesar de improvável, mas fato é que esse grupo entrou e só demoliu a parte onde tinha forno. Vou mostrar para vocês algumas imagens das ruínas desses fornos. Olha aqui, ó. Tem a chaminé principal, óbvio, né? Como vocês podem ver aí, grande, imponente, ainda está de pé. Aqui você tem estruturas demolidas, né? Tudo escombros de onde era a sequência de fornos, que eu vou tentar buscar imagens para vocês da época que o Cláudio Guerra visitou lá com o pessoal da Comissão da Verdade, onde o Cláudio Guerra levava os corpos, pelo menos dessas pessoas que ele confessou, que ele citou, né, nessa lista, para poder serem eliminados ali, para que esses covardes não tivessem a prova do crime deles, né, uma cambada de miliciano oficial, né, oficializado no poder, né. O Cláudio Guerra hoje, ele cumpre prisão domiciliar pelo assassinato da sua esposa e da sua cunhada, ambas encontradas num lixão em 1980. Enfim, a confissão dele não traz ninguém de volta, né? Mas ajuda bastante a gente entender um pouco da história horrorosa que foi o Brasil, que a gente devia fazer como os judeus fazem, né? Contar essa história todas as vezes nas escolas para que ela não se repita, né? Mas o Brasil, pelo contrário, né? Tem apagado essas histórias e absurdamente tem criado novas versões, né? Para usar a palavra da moda agora, novas narrativas para a realidade, né? Para poder alterar, para poder fraudar a realidade. É uma tristeza. Hoje ele tá velhinho, você vê que é gente boa, né?
foi preso pelo assassinato da sua esposa e da sua cunhada. Teve também alguns casos lá no Espírito Santo de bombas, acho que 2 casos de bombas pelo qual ele foi julgado também. Não sei se foi condenado, né, de bombas que ele colocou no Espírito Santo, ele teria colocado no Espírito Santo. E é isso, essa foi mais uma história para vocês, bem a cara do Brasil, né? Bem a cara do faroeste brasileiro. Pessoas que no geral, ficaram impunes por todos os crimes que cometeram. Isso me faz lembrar a Banalidade do Mal, ali, de Hannah Arendt. E ela vai discorrendo sobre como que o mal pode ser perpetrado por pessoas banais, por pessoas simples, né? É o que a gente tem visto muito hoje crescendo no Brasil. Essa nazistização, essa fascistização da sociedade. E espero que a gente não repita essa história horrorosa do Brasil, como foi a história de um cara como o Cláudio Guerra, como foi a história da ditadura militar no Brasil. É isso, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Até mais.